Senhor é contigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Irmãos e irmãs, hoje, 8 de dezembro, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, aquela que foi concebida sem o pecado original, em vista dos mistérios de Cristo. A liturgia da palavra que acabamos de ouvir vai nos ajudar na compreensão deste dogma, o dogma da Imaculada Conceição. A primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, nos conta o relato quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca no jardim. Mas diante da desobediência do homem e da mulher, o pecado entra no mundo. O homem, leitura do Gênesis, com toda a sua capacidade simbólica, nos disse: depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou dizendo: onde estás?
E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Olha a riqueza simbólica desse trecho da Escritura. Deus cria um jardim para a humanidade, mas o poder do pecado que entrou no coração humano vai impedindo, ao longo dos tempos, o homem e a mulher de escutarem a voz de Deus no jardim. O pecado nos priva desta grande graça, escutarmos o Senhor. E o bonito da história da salvação é que Deus não desiste da humanidade. Quando chega a plenitude dos tempos, Ele visita uma jovem, como ouvimos no relato do Evangelho, e aquela jovem é capaz de escutar a voz do Senhor, e não só de escutá-lo, mas de dar um assentimento, um consentimento à voz do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se no relato da primeira leitura, por meio do sim de uma mulher, que depois recebe o nome de Eva, o pecado entrou no mundo que maculou o coração humano, também pelo sim de uma mulher entra a salvação no mundo. Pelo sim de Maria, que pela ação do Espírito Santo permite com que o Filho de Deus seja concebido no seu ventre, a humanidade vai ser resgatada do pecado que a impede de escutar a voz de Deus. E vai ser nesta dinâmica da palavra que nós vamos mergulhar agora no mistério litúrgico que hoje celebramos. Eu teria assunto diante das leituras de hoje para falar com vocês várias horas, mas como o nosso tempo não permite, nós vamos centrar no Evangelho. Então, se você tem o seu folheto, eu te convido a tomar Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27, no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Ao longo deste ano litúrgico, vamos ouvir o Evangelho segundo Lucas. E Lucas é muito cuidadoso na sua escrita, porque ele já traz vários elementos na introdução do texto. Então nós temos o marco referencial, era o 6º mês de gravidez de Isabel. O anjo se chamava Gabriel. Ele foi enviado por Deus. O lugar onde o anjo visita se chama Nazaré, que era uma cidade que ficava na Galileia. Ele vai visitar uma virgem que estava prometida em casamento. O nome do noivo desta virgem era José. Ele era descendente de Davi e o nome da moça era Maria. Só esse pequeno trecho nós teríamos possibilidade de muita conversa. Mas agora tomo alguns elementos desta introdução. Em primeiro lugar, a obscuridade de Nazaré, um pequeno povoado, um vilarejo insignificante
a números de habitantes ou na sua economia, porque naquela época a cidade mais importante era Jerusalém, capital de Israel, sede política do Império Romano em toda a Palestina, também o lugar por excelência aonde estava o templo que Deus havia construído para o seu povo. Olha o modo de Deus agir com pessoas desconhecidas, Maria, José, num lugar insignificante, num pequeno vilarejo. E aqui nós temos um detalhe: esta plenitude da história da salvação não se dá pelo protagonismo de homens, mas se dá pelo protagonismo de mulheres. Isabel fica grávida sendo idosa e estéril, e agora Maria, sendo jovem e virgem, fica grávida pela ação do Espírito Santo. O protagonismo aqui é de quem? Das mulheres. O modo de Deus agir é diferente do modo estabelecido pelo mundo vigente desta época. A cultura, a sociedade judaica, ela era essencialmente machista, patriarcal. A figura mais importante da casa era o pai, era o marido. A mulher, pelo contrário, era subalterna, era sujeita ao poder masculino. E Deus escolhe uma mulher. Então hoje vamos fazer memória de quantas mulheres de fé já passaram pela nossa história e nos testemunharam a graça de Jesus. A concepção se dá por meio de uma virgem, para dizer: esta filiação, este filho que nascerá, ele é por excelência filho de Deus. E qual é o protagonismo desta mulher no evangelho de hoje? O protagonismo da fé. A concepção virginal de Maria é obra prodigiosa de Deus e do seu Espírito. E ao mesmo tempo, esta virgem, esta moça, ela já tinha um compromisso letido em casamento a quem? Qual era o nome do noivo desta virgem chamada Maria? José. O que significa estar prometida em casamento? Significa já selar um contrato entre o noivo e a noiva. Ainda não estavam vivendo juntos, mas diante do contrato selado, ambos já deveriam respeitar este contrato. E aí vocês imaginam Maria chegar para José, que estava às vésperas do casamento. José era marceneiro. Então o que ele estava fazendo, gente? Os móveis da casa, o armário da cozinha, o guarda-roupa, a cômoda para guardar as trenheiras de casa. E vocês imaginam José ouvir Maria dizer: estou grávida. O susto dele: mas o filho não é meu. E Maria ainda dizer: o filho é de Deus. Então a situação não era fácil também para Maria, diante de tudo aquilo que ela deveria enfrentar depois do sim dado a Deus. Mas aqui vem o elemento que distingue a dificuldade, melhor dizendo, o elemento que supera a dificuldade. E qual é este elemento? O elemento da fé. Aprendamos com a fé de Maria a não ficarmos apegados às dificuldades, mas nos agarrarmos àquela força que é capaz de superar estas dificuldades. E foi isso que fortaleceu Maria no seu caminho.
Vamos ver agora o enredo da história. O que vai acontecer com Maria e o anjo nesta visita que ele faz em Nazaré da Galileia? Tome agora os versículos de 28 a 30, a segunda parte do texto. Leiamos juntos. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Paremos aqui. A saudação do anjo a Maria se dá por meio de 3 palavras. Primeiro, alegra-te. Segundo, cheia de graça. E terceiro, o Senhor está contigo. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, faz uma provocação muito interessante. O anjo não sauda Maria com o shalom, que era o cumprimento por excelência dos judeus. O que significa shalom? A paz esteja contigo. Mas o Evangelho nos narra o termo kairé, que é alegra-te, que vem do grego. E Bento XVI diz: por que a saudação está no termo em grego e não em hebraico? Para dizer que o Salvador que nasceria do ventre de Maria seria para salvar toda a humanidade, e não só os judeus, como era dito no Antigo Testamento. Você tem a universalidade da salvação em Cristo Jesus. E o nosso Deus é o Deus da alegria. É o Deus que saúda aquela menina escolhida para ser a mãe do seu filho, com qual palavra? Alegra-te. Depois, quando o anjo vai anunciar aos pastores de Belém que o menino nasceu, o que o anjo diz? Eis que vos anuncio uma grande alegria. Se vocês tomarem o texto da ressurreição, quando Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos, qual é a abordagem de Jesus? A abordagem da alegria. E aí Bento XVI continua: é necessário resgatar a teologia da alegria. Alegra-te, alegra-te. Ah, padre, mas se você soubesse tanto que a minha vida está difícil. Ah, se você soubesse o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e sabendo te diz: alegra-te. Não seja um cristão com cara de cemitério. Resgatemos neste advento a teologia da alegria. E qual é o motivo da alegria de Maria? A alegria de receber a boa nova, a boa notícia, o Evangelho vivo, a palavra que vai ser concebida no seu ventre. E depois disso, nós temos cheia de graça. A tradução original, que é fiel ao texto grego, diz: ó tu que tens o favor de Deus. A nossa tradução diz cheia de graça, mas eu quis buscar a vertente mais original, porque ela tem uma profundidade. Ó tu que tens o favor de Deus, tem o amor do bem-amado. Então, a saudação que o anjo faz a Maria em nome de Deus é para dizer que a graça que ela recebe naquele momento, que é capaz de gerar a alegria no seu coração,
é porque ela recebe o favor de Deus, o bem-amado. E eu tenho uma outra boa notícia para te dar. Ser cheia de graça não é apenas um privilégio de Maria, mas ser cheia da graça é uma possibilidade que todos nós podemos experimentar a partir do momento que aprendemos com Maria a dar o nosso consentimento positivo à força da palavra que vem ao nosso encontro. A sua vocação é ser cheio de graça. A sua vocação é ser cheia de graça. É acolher o amor do bem-amado, o favor de Deus que também vem ao nosso encontro. E a terceira palavra, o Senhor está contigo. Deus conosco, Emanuel. É advento. O nome daquele menino é Deus conosco. O nome daquele menino é Emanuel. E na saudação do anjo a Maria, ele já fala o nome daquele que será concebido no seu ventre, o nome daquele que agora já é anunciado. Bento XVI vai dizer que a palavra alegra-te e a palavra graça possuem a mesma raiz etimológica, para que a gente entenda que alegria e graça andam juntos quando eu permito o Senhor estar comigo. O Senhor está contigo, Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, e quando eu acolho esse Deus na minha vida, qual é a consequência disso? Alegria e graça. Estão percebendo a profundidade do texto bíblico? Do conteúdo de fé que hoje a palavra quer nos transmitir? Depois da saudação do anjo a Maria, nos disse o texto que ela ficou perturbada com estas palavras. Ela estava surpresa. Qual é o significado desta saudação? Não é a perturbação do nosso tempo, da correria, da ansiedade, da loucura. Não. A perturbação de Maria era de se perguntar qual o significado desta mensagem, porque a sua surpresa manifesta um desejo. E qual é este desejo? Penetrar no mistério da salvação que está sendo revelado através do anúncio do anjo. E aí o anjo lhe direciona uma palavra de ânimo. O que o anjo lhe disse? Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. A palavra que supera a perturbação: não tenhas medo. Vamos aprender com a palavra? Todas as vezes que você enfrentar algum tipo de perturbação, comece a repetir a palavra do anjo a Maria: não tenhas medo. Porque a perturbação gera o quê? Medo. E de repente você fica refém do seu medo. E aí você se torna uma pessoa perturbada. A palavra te ajuda na superação da sua fragilidade. Não tenhas medo. Vamos repetir juntos com bastante força essa frase do anjo: não tenhas medo. Aí o anjo diz: não tenhas medo, Maria. Agora você vai repetir o seu nome: não tenhas medo, no meu caso, Padre Max.
e você vai repetir o seu nome no final. Nós vamos trocar Maria pelo nosso nome. Vamos fazer esse exercício? Não tenhas medo, Padre Max. Toma posse. É palavra de vida para a sua vida. O que vai acontecer agora? O anjo vai revelar a Maria quem é o menino que será concebido no seu ventre. Voltemos ao texto. Tome agora dos versículos 31 a 33. Leiamos juntos. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eu consegui, nesse texto de hoje, encontrar 8 atributos sobre o filho de Maria. Depois eu li um comentário maravilhoso que diz que estes atributos é um resumo da cristologia. Quem é o filho de Maria? Em primeiro lugar, ele tem um nome. Como é que esse menino vai chamar de acordo com o texto? Jesus. Ele será grande. Segundo. Terceiro, ele é filho do Altíssimo. Quarto, terá o trono de Davi. Quinto, reinará para sempre. Sexto, o seu reinado não terá fim. Sétimo, será chamado santo. E oitavo, é filho de Deus. Só com esses atributos de Jesus, eu falava para vocês o dia todo, da profundidade que é o conteúdo da palavra. Então, rapidamente, passando por estas 8 características que qualificam o filho de Maria. Por que ele vai chamar Jesus? Porque o nome significa Deus salva, Yeshua. Então, qual é a missão desse menino? Salvar a humanidade do pecado original. Primeira leitura: Adão e Eva no paraíso, com vergonha escondido, porque escutaram a voz de Deus do jardim. Esse menino será grande, porque ele reinará de maneira absoluta. Ele é filho do Altíssimo, título que o Antigo Testamento atribuía ao Filho de Deus, a Deus mesmo. O seu trono será da descendência de Davi. Nós temos uma continuidade na história da salvação, que tem o seu ápice e o seu cume em Jesus. Ele reinará para sempre, porque o seu reino não é deste mundo. Festa de Cristo Rei. O seu reinado não terá fim, porque nos abre uma perspectiva escatológica que transcende esta realidade e nos aponta para a vida eterna, para a salvação que o Pai quer nos oferecer. Ele é chamado santo, porque esta é uma exclusividade de Deus, somente Ele é santo, e Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. E Ele é por excelência Filho de Deus. Como é que se deu a concepção de Jesus? Por meio da ação do Espírito Santo. Como é que era a jovem escolhida? Uma virgem que não conhecia homem algum. Então, a concepção deste menino é obra por excelência de Deus. Logo, ele é filho de quem? De Deus. Estão vendo a riqueza dos 8 atributos que são dados ao filho de Maria?
síntese da cristologia. Mas agora, no final do texto, vem o questionamento de Maria e a resposta do anjo. Vamos lá no final do texto? Tome agora os versículos 34 a 36. Vamos ler juntos? Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Paremos aqui. Em casa vocês leiam o início do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que é o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias no templo. Zacarias não acredita, por isso ele vai ficar 9 meses mudo. O modo de agir de Maria é o contrário de Zacarias, porque Maria pergunta não porque duvida. Maria pergunta para ter uma fé mais esclarecida, e tendo a fé esclarecida, poderia dar um assentimento, um consentimento pleno. Olha que maravilha compreender esse conteúdo. Maria não questiona sobre o que, mas Maria questiona sobre o como. Perceberam isso? Como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Maria não questiona sobre o que, Maria questiona sobre o como. Então ela não duvida do que Deus está propondo para ela por meio da boca do anjo, mas ela quer saber como é que isso vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, não permita se tornar refém das suas dúvidas e dos seus questionamentos, mas se abra a uma relação com a palavra que é capaz de te esclarecer diante dos seus questionamentos. Se abra ao como de Maria, porque ao ser esclarecida pelo anjo, ela poderia dar um consentimento total e pleno à força daquela palavra que era capaz de superar as suas dúvidas, que era capaz de transcender os seus questionamentos. E hoje de repente a gente faz o contrário. Eu estou passando por esse problema, então Deus não existe. Eu estou passando por essa situação, Deus não me ama. E a gente começa a se fazer vítima do problema, vítima da dúvida, e deixa com que a dúvida nos dê assentimento. Se converta e se abra à força da palavra que te faz o contrário, que te faz sair da dúvida, que te dá um reto esclarecimento, para que o seu assentimento também seja pleno, como foi o de Maria. E naquele momento o anjo vai respondê-la: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Se vocês tomarem o livro do Gênesis, a obra da criação é obra do Espírito. O Espírito pairava sobre as águas. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele vai soprar o hálito da vida nas suas narinas e vai comunicar-lhe a vida. Se a concepção de Maria é força do Espírito Santo, é para que esse menino, o Santo, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho do Altíssimo, gere uma nova criação. Ele terá a
unção real. Ele também é Messias. E como o povo no Antigo Testamento, quando estava caminhando rumo à terra prometida, via a nuvem que tampava o sol quente do deserto, e eles podiam marchar rumo à terra prometida, dizia: Deus está conosco. E qual era o sinal de Deus? A nuvem. E como é que vai acontecer a concepção de Maria? O Espírito Santo virá e te cobrirá com sua sombra, como a nuvem causava com o povo no deserto, lá no livro do Êxodo. Então ela vai ser revestida na sua totalidade pela ação do Espírito Santo, que gera Jesus no seu ventre. Volto a dizer, este não é apenas um privilégio de Maria, mas se você se permitir ser revestido pela força do Espírito Santo, que te cobre com a sua sombra, ele gera Jesus dentro do seu coração, ele gera Jesus dentro da sua vida, ele gera Jesus nas áreas mais profundas da sua existência, aonde os seus anseios são mais profundos. Se permita ser coberto pela sombra do Espírito Santo. Numa manhã de domingo, ouvir uma palavra com tanta profundidade, minha gente, faz a diferença para a nossa vida. E aí o anjo ainda faz o paralelo: a sua prima Isabel, idosa, estéril, já está no seu 6º mês, porque o modo de Deus agir é ilimitado. Vocês dão conta de fechar os 2 últimos versículos ou já estão cansados? Dão conta? Vamos lá, 37 e 38. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Para Deus tudo é possível. Ele escolhe uma virgem, uma jovem, na cidade de Nazaré, fora do centro histórico, fora da política local, fora de um contexto patriarcal, e escolhe uma menina, porque o modo de Deus agir é diferente do nosso. E esse Deus é o Deus do impossível. Pode fazer uma virgem ficar grávida sem marido. Este Deus é o Deus do impossível. E naquele momento nós temos a resposta desta menina que diz: eis a serva do Senhor. Vocês sabem que ser chamado de servo era um título de honra na Escritura. Quando a pessoa se reconhecia como serva do Senhor, no Antigo Testamento era um título de honra. Então Maria se sente honrada de se tornar o que? Serva do Senhor. Você atualmente serve a quem? Você é servo de quem? Você é serva de quem? Que seja do Senhor. Que seja do Senhor. E ela continua: faça-se em mim segundo a tua palavra. O fiat. A palavra tem o poder de realizar o impossível. Uma virgem ficar grávida sem um marido. A força é da palavra que se faz carne no seio de Maria. Então, para que você também experimente o impossível na sua vida, quem precisa agir? A palavra. E o assentimento a esta palavra, se permitindo se tornar serva, faz com que Deus haja
de acordo com o seu modo. E esse é o nosso problema. Nós não queremos um Deus que haja ao seu modo em nós, mas nós queremos um Deus que haja segundo a minha vontade do que eu estou mandando. E o testemunho de Maria é o contrário. O ser serva do Senhor e o ser plasmado pela força da palavra é graça de se permitir ser conduzida por Deus na sua totalidade. Eu preciso aprender com Maria a permitir com que Deus haja na minha vida segundo a sua vontade. Você precisa aprender na sua vida a deixar com que Deus haja em você segundo a vontade dEle. Aqui está a novidade do testemunho de fé de Maria. Deixar Deus agir é a suprema humildade e grandeza de Maria, e o consentimento dela fala do consentimento da humanidade. E eu encerro com uma frase de Bento XVI. Ele pegou um detalhe que para mim sempre passou despercebido. A última frase: o anjo retirou-se, e Maria ficou sozinha, com Jesus já no seu ventre. Com certeza enfrentaria muitas dificuldades. A primeira dificuldade era contar para José. A segunda dificuldade, ter que andar tantos quilômetros para visitar Isabel. A terceira dificuldade, não tinha onde o menino nascer quando foi o parto. E aí nós poderíamos elencar várias dificuldades que Maria enfrentou até chegar ao ápice de ver o seu filho onde? Morto, pregado numa cruz. E aí Bento diz: o anjo partiu, Maria ficou, porque a missão permanece, e junto com esta matura a proximidade interior de Deus. O íntimo ver e tocar de Deus na vida profunda de Maria faz dela uma nova criatura. O tempo que Maria teve agora de prolongar a sua missão é tempo de maturidade e de proximidade com Deus na sua interioridade. E eu encerro dizendo isso a você, meu irmão, minha irmã: faça deste tempo do advento, deste tempo do Natal, tempo de maturidade de Deus na sua vida. Faça deste tempo, tempo de proximidade interior com Deus na sua vida. O anjo retirou-se, Maria ficou e a missão permanece. E na nossa vida não é diferente. Daqui a pouco nós vamos embora para casa, amanhã cedo nós vamos estar no trabalho, mas a missão permanece. O Senhor está contigo, alegra-te cheia de graça. Então vamos pedir isso no final desta pregação. Se te ajuda a rezar por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: como esse evangelho pode me ajudar no advento, na minha preparação para o Natal? O que hoje eu escutei que dialoga com a minha realidade e que eu quero experimentar? Ouça hoje a saudação do anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, porque para Deus nada é impossível. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Imaculada Maria de
coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus. Reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz,